Você está ouvindo o Trampapo. Papo reto para desenvolver sua carreira. Oi gente, tudo bom? Começa agora mais um podcast Trampapo. Eu sou Eduardo Lacerda, sou jornalista e vou conduzir essa nossa conversa aqui. O tema de hoje é muito importante porque trata de uma parcela da população que precisa sempre ser lembrada dentro do mercado de trabalho. As pessoas com deficiência. E para ajudar nessa nossa conversa, eu estou aqui com a Mayara Tortoretti, gerente de comunicação corporativa da Cato. Ela é responsável por toda a gestão de ações institucionais e de branding. Além também de projetos de diversidade e inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Mayara, para a gente falar sobre esse cenário, né, para a gente já iniciar tendo uma visão geral, como que está o mercado para as pessoas com deficiência? Edu, é um prazer estar aqui com você, com todos os convidados para falar desse assunto que é super importante, não só para a Cato, mas para o mercado de maneira geral. A Cato, desde 2016, ela é gratuita para pessoas com deficiência, né? E a partir daí a gente começou a olhar muito como está esse mercado. Dentro da plataforma de recrutamento de vocês, plataforma eletrônica, a pessoa com deficiência ela não vai ter custo nenhum para estar. Já começa aí uma boa parte da inclusão. Um incentivo, exatamente. Então, dentro da plataforma, hoje, para as pessoas com deficiência se candidatarem às vagas, a Cato ela é totalmente gratuita. Mas eu introduzi com esse assunto porque a gente tem uma questão aqui hoje de olhar para as vagas e as vagas elas serem todas para todo mundo, né? Então, a gente não faz distinção das vagas dentro do site para pessoas com deficiência ou pessoas sem deficiência. Então, a gente tem muito hoje esse olhar, que eu acho que é um movimento que as empresas também estão fazendo, de olhar para vagas de emprego olhando competências e não deficiência. Quem também está com a gente para essa conversa é a Laís Marcarian, coordenadora de recrutamento e seleção da Log, que é uma empresa de tecnologia. E para vocês, como vocês têm visto esse mercado? Tem tido ações específicas dentro da Log? Obrigada pelo convite também, é um prazer estar com vocês. Acho que como a Mayara falou, a gente também tem se posicionado dessa forma, né? Então, é um movimento que o mercado vem fazendo justamente de olhar para as qualificações e para os profissionais como um todo, né? Então, a Log hoje, ela tem esse tema da diversidade muito forte. Uma das frentes que a gente acredita, né, que faz parte aí da diversidade é a contratação de pessoas com deficiência. A gente tem outras frentes também para falar de assuntos que a gente considera importante, mas hoje a gente está muito engajado em trazer profissionais qualificados que queiram fazer parte, né, desse desafio e de uma startup que vem crescendo como a Log e que tenham as qualificações que a gente acredita, né, que possam crescer, então que possam se desenvolver na carreira e que possam se sentir felizes, né? Então acho que o trabalho transforma a nossa vida e a Log acho que tem esse papel, né, com as pessoas com deficiência e com outras frentes também. Belíssima palavra. A gente está tratando de inclusão, parece que já se criou alguns conceitos em cima da palavra inclusão, mas o que a gente quer, na verdade, é a felicidade, né? Que as pessoas se sintam incluídas, se sintam felizes, né? Exato, acho que é isso, né? O trabalho transforma a gente, tudo que a gente faz é pelo trabalho. A gente viaja, a gente compra as coisas, a gente ajuda as pessoas. Então é isso que a gente quer, poder fazer parte da vida das pessoas. E um nome que não podia faltar hoje aqui no nosso bate-papo é o Djalma Scartesini. Ele é psicólogo, comunicador e palestrante. Djalma é gerente sênior da EY Brasil, líder da consultoria de diversidade e inclusão para a América Latina. Tudo bom, Djalma? Tudo jóia. Essa questão da felicidade e da inclusão, eu gosto de chamar muita atenção para isso. Inclusão não é algo burocrático. Inclusão é realmente você abraçar, você incluir as pessoas, né? Primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui de volta na Cato. Eu gosto muito do trabalho que a Cato faz e da maneira que enxerga a inclusão de fato. Falava aqui antes de a gente começar que a inclusão para mim é um processo, né? Não é só um motivo, mas é um processo para a gente chegar em algum lugar. E esse processo a gente precisa construir através de relacionamento, né? Então, incluir para mim é entrar em relação entre as pessoas, né? É proporcionar um ambiente de pertencimento, de respeito, onde a pessoa possa se colocar e trazer sua percepção. E aí que vai surgir a mágica da tão sonhada criatividade, inovação, enfim. Se a gente tiver um espaço que sustente um ambiente de respeito e que possa ter acolhimento para as pessoas. E para fechar, convidamos também para essa nossa conversa de hoje a Maria Schneider, é diretora de atratividade e seleção do Grupo Pão de Açúcar, com experiência em diversos subsistemas, graduada também em psicologia e direito, MBA em gestão de pessoas e especialização em aconselhamento de carreira de trabalho. Hoje com a diversidade e inclusão. Obrigado pela presença aqui, Maria. Obrigada. No Grupo Pão de Açúcar, como vem crescendo essa questão da inclusão da pessoa com deficiência? Bom, o Grupo Pão de Açúcar é um dos maiores empregadores privados do Brasil.
Brasil. Então, eu falo que nós temos a oportunidade de dar emprego para muitas pessoas. E quando a gente está falando disso, são pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência. E nós trabalhamos muito, já viemos há bastante tempo, né, trabalhando a questão da contratação, mas, como se falou muito aqui, a inclusão, no nosso ponto de vista, é o principal. Porque não adianta só contratar se a pessoa não se sentir bem no ambiente onde está trabalhando. Então, nós falamos muito com os gestores, fazendo sensibilização em loja, inclusive com as equipes que vão receber aquele colaborador com alguma deficiência, sobre como conviver, sobre como trabalhar junto. Sim. Gente, se a gente citar aqui em algum momento a sigla PCD, é porque ela significa pessoa com deficiência e talvez possa ser que escape em algum momento a sigla, né? Como as pessoas estão todas acostumadas com isso, então você que está nos ouvindo já fica por dentro aí do vocabulário que é usado, inclusive no mercado de trabalho, né? Djalma, a primeira coisa, na sua opinião, que desafios são os principais que precisam ser enfrentados, né? Que precisam ser vencidos aí, principalmente pelas empresas, para conseguir colocar em prática a inclusão? A gente tem uma série de barreiras, né? Acho que a gente fala muito de acessibilidade, mas a barreira mais importante é a barreira atitudinal, que é o não se relacionar, né? Então a gente fala que incluir não é só pôr para dentro, criar um time diverso. Então eu posso ter uma demografia interna que seja diversa, que é um esforço da companhia de chegar num lugar, mas eu posso não ter uma diversidade de fato ativada. Eu trago um exemplo muito fácil de visualizar, que acho que é fazer um bolo sem encostar nas coisas. Então eu pego uma batedeira, coloco lá um saco de farinha fechado, coloco um tablete de manteiga, os ovos fechados e faço bolo. Não existe bolo, não tem mágica, né? Então a gente contrata as pessoas e traz a diversidade, mas não faz o não aproveita ela como ela pode fato, nos dar resultados. E não cria um espaço que isso possa acontecer, né? Então o que dá essa liga nesse bolo se não é uma cultura inclusiva, né? Então a gente precisa olhar para a competência de cultura inclusiva, como é que a gente vai criar um espaço de fato e que aí possa trazer essa percepção, né? Já a gente vai conversar sobre como criar esse clima inclusivo, né? E Mayara, que dado você gostaria de trazer pra gente aqui? Acho que seguindo essa linha que o Djalma falou das barreiras, até na hora do recrutamento, enfim, que acho que até a Maria e a Laís podem contribuir mais, mas existe uma barreira aqui. A gente fez uma pesquisa e do lado dos recrutadores, eles falam muito sobre a questão de falta de acessibilidade na empresa na hora de contratar. E aí quando a gente vai perguntar essa mesma coisa para as pessoas com deficiência, 78% deles falam que eles não precisam de nenhuma acessibilidade específica para trabalhar. Então não precisam que reforme a empresa, não precisa de nenhum investimento alto. São ajustes de dia a dia. Às vezes é uma cadeira, é um programa gratuito, um software para pôr no computador. Então são mudanças muito pequenas e que às vezes as empresas colocam como uma barreira e que no fundo não é uma barreira, né? Então é conhecer mais sobre esse desafio, conhecer mais sobre as necessidades da pessoa com deficiência para gerar essa inclusão de fato. Para acrescentar o que a Mayara trouxe, eu acho que é interessante que a gente treinou a equipe de seleção para saber como falar e saber perguntar exatamente esse tipo de coisa. Você tem alguma restrição, mas que o candidato fale e não que nós tenhamos o pressuposto de que ele tenha, né? Pergunte o que a pessoa pode fazer, o que ela não pode fazer se ela tem alguma limitação. Nós treinamos a equipe de seleção e como a entrevista final é na loja, nós também capacitamos os profissionais, os gerentes de loja, enfim, o RH loja, para também perguntar. Muitas vezes as pessoas têm medo, acham que não podem perguntar e muito pelo contrário, devem perguntar para saber que só a pessoa que tem a deficiência que é a melhor pessoa para dizer o que pode e o que não pode fazer, né? Tem um exemplo que eu acho muito forte disso. Uma vez eu entrevistei uma pessoa num estúdio de televisão, né? E ela verdadeiramente não possuía as duas pernas. E aí a primeira coisa que a gente imagina é que ele vai ter dificuldade de locomoção. Quando terminou a entrevista, normalmente entrava um bloco rápido de comercial, né? A pessoa deixava o estúdio, né? E eu estava preocupado com essa locomoção dele. Quando terminou, a gente saiu do ar, quando eu olhei para os meus papéis e quando eu olhei de volta para ele já estava perto da porta. Ele não tinha dificuldade nenhuma de locomoção, né? Ou seja, era um pré-julgamento, né, que verdadeiramente para ele não faria nenhuma diferença, né? É legal você comentar isso e se abrir, porque acho que isso é muito comum em vários aspectos, né? Então acho que todo mundo aqui contribuiu, acho que um pouco. Acho que Djalma falou da questão das barreiras e muitas vezes as empresas, por acharem que não estão preparadas, acabam se fechando, quando na verdade nunca ninguém vai estar 100% preparado, né? Porque o mundo é
não têm acessibilidade. Então, as pessoas com deficiência, elas vivem num mundo que não tem muita acessibilidade. Se a gente pegar São Paulo, por exemplo, que é uma cidade super grande, a gente não tem acessibilidade, né? Em todos os pontos de ônibus, em todas as estações. Então, é um pouco desse exemplo que você trouxe. As pessoas, elas estão já acostumadas a lidar com as barreiras, então elas acabam, às vezes, sendo até mais rápidas e se adaptando muito fácil às deficiências que elas têm. E não tem jeito melhor do que você, né, quanto recrutador ou quanto alguém que trabalha na empresa, tratar com naturalidade e perguntar. Porque daí, Sim. cada vez mais, a gente, quanto empresa, vai se preparando, né, com essas questões. Então, hoje eu descobri que tem um software gratuito para pessoas com baixa visão. Então, da próxima vez, eu já vou estar preparado, né? Djalma, essa questão que você falou de criar o clima de inclusão, como que a gente pode começar isso e de que maneira desenvolver bem? Então, Edu, acho que talvez não seja o clima, mas como que a gente pode pensar numa competência de inclusão. E a gente fala uma coisa em seleção há muitos anos, que é a gente entrevistar por competência, né? Então, se a gente fala isso e a gente faz, por que de fato a gente acaba não se relacionando só com quem está ali como competência, né? Então, aqui na minha frente hoje tem um profissional, jornalista, com 7 de competências. E aí eu não acesso ele porque eu fico olhando para sua capa, para seu corpo, e aí eu não acesso, eu escolho não acessar, né? Seja qual for a sua característica identitária que vai te marcar para mim negativamente ou não. Pode ser uma deficiência, pode ser a cor da pele. E aí eu posso não querer me relacionar, porque eu não gostei, ou porque eu não tenho habilidade de entrar em relação com isso. Então o esforço aqui é, peraí, o que está por trás dessa deficiência? Então a gente falou aqui, muito bem dito pela Laís, que quer dizer, o mundo não é inclusivo, né? A gente faz um esforço de se tornar inclusivo. E aí eu vou deixar de chegar até lá... Esse é um mérito humano, né? Você passar a tornar ele inclusivo, a relação das pessoas fazer com que tudo seja inclusivo. Né? Exato, né? Então assim, a ONU fala que a gente precisa primeiro aprender a perguntar, né? Como é que eu posso te ajudar? Dali eu vou chegar num outro lugar e o cara pode falar, não quero ajuda. Porque para aquela pessoa, aquele degrauzinho da entrada é importante de fazer sozinho. E aí para você pode ser insuportável de ver a pessoa não conseguir subir um degrau no seu ritmo. Mas para ele ou para ela pode ser importante fazer aquilo. Então, e atrás ali tem um profissional que pode estar hiper qualificado para aquela posição. Mas naquela capa, talvez a gente faz eu falo que a gente faz uma metonímia do indivíduo. Então eu pego a parte pelo todo. Essa deficiência eu falo, você é completamente incompetente, deficiente, sem habilidades. Porque a deficiência eu não consigo me relacionar. E aí isso é culpa nossa? Não, isso é uma questão cultural. Então a gente não foi ensinada a como debater sobre a inclusão, a como falar sobre a deficiência dentro de escolas. É sempre um tabu. E isso é uma desconstrução diária, eu acho. E, evidentemente, a presença rotineira e tradicional de pessoas de todos os tipos vai ajudando com que a gente compreenda que todos têm suas competências, né? Exato. E aí, quanto mais a gente se relacionar, mais isso vai virar uma coisa que chama atenção. Então, num lugar que nunca contratou ninguém com deficiência, surge uma pessoa, aquela pessoa fica popando no ambiente o tempo inteiro e eu não consigo me relacionar. A hora que isso vira uma coisa comum, eu tô vendo só o indivíduo. A gente passa a enxergar isso como uma coisa natural. Os americanos chamam isso de different abilities, né? Então, em vez de eu achar que é uma deficiência, como é que eu vou olhar isso como uma coisa que é só uma diferença de habilidade? A gente teve até um caso aqui na Cato mesmo. A gente nunca tinha tido nenhum colaborador com deficiência visual total. Fizemos a primeira contratação e era um assistente de conteúdo. E aí a gente foi aprendendo sobre software gratuito, foi aprendendo sobre precisar ter piso tátil e a gente foi se adaptando. Então hoje nós somos uma empresa muito melhor estruturada para receber uma pessoa com deficiência visual. E é isso, conforme a gente vai também trazendo essas pessoas, se você não traz, você nunca vai fazer, né? Então para você conseguir dar esse próximo passo, é exatamente isso, é perguntar, trazer a pessoa e ela se tornar até uma aliada para você ir preparando o ambiente, preparando a empresa como um todo para receber outras pessoas. E acho que isso serve para qualquer tipo de deficiência, qualquer tipo de limitação de qualquer pessoa, até para gestante, uma pessoa que tenha qualquer deficiência de locomoção, qualquer tipo de limitação. E aí você vai aprendendo com essas pessoas fazendo parte da empresa. Há pouco tempo eu estive em um banco e de repente eu percebi que na parede tinha uma plaquinha e onde tinham algumas informações pra gente e embaixo em braille, né? E me chamou a atenção que aquilo era uma ilha. Aquilo, não existia nenhum outro elemento que levasse o portador de deficiência visual até ali e de repente na parede, ou seja, a gente criou uma ilha que ela aparentemente é uma tentativa de inclusão, mas ela acaba não tendo função, né? Será que é mais comum do que parece essas ilhas, né? E até que ponto elas contribuem, Maria? Eu acho que a questão da inclusão é uma jornada. Estamos todos aprendendo e concordo
concordo com o Djalma, com a Mayara, quando a gente fala que precisa trazer para a organização. E precisa ter a humildade de querer aprender. Contamina muito positivamente a presença de alguém com deficiência numa empresa, numa área. Eu vou trazer um exemplo que acontece muito lá no GPA. Nós temos um programa que se chama Sementes, que é uma formação de pessoas com deficiência em auxiliar de padaria. Eles têm um curso durante 2 meses e o último mês eles fazem estágio nas nossas lojas. E a loja que recebe a turma de 25 pessoas para fazer o estágio, ela muda completamente depois, porque passa a conviver e vê que as pessoas estão ali adquirindo uma profissão, estão ali se desenvolvendo. Então, eu sou super a favor. Eu acho que a gente precisa, sim, trazer para a organização e depois a gente vai aprendendo todo mundo junto. A questão de salários hoje, como é que está? Alguém de vocês tem algum dado específico sobre a sala de salário? Eu não tenho nenhum dado específico, mas eu acho que a questão do salário é muito para a gente olhar a questão da posição em si. Então, eu acho que as empresas, elas não devem diferenciar a questão de remuneração ou benefícios, né, por conta de uma característica, né? Eu vejo que a deficiência, ela é uma característica da pessoa. Então, para quem não está me vendo e está ouvindo o podcast, não sabe que eu uso óculos. Então, eu também tenho uma limitação, mas eu tenho as minhas qualificações, né, para atuar dentro de uma empresa e eu quero ser remunerada por isso. Então, acho que as empresas não devem seguir essa linha, esse posicionamento. Eu acho que talvez o que seja um pouco polêmico e algo que vem sendo falado é a questão dos cargos mesmo em si, né? Então, hoje, a gente ainda vê que muitas empresas acabam admitindo ou para cargos específicos ou para posições mais de entrada. Eu acho que as empresas têm que se posicionar como a Mayara disse no início da nossa conversa, né? Então, a gente quer contratar para todas as posições que a gente tem aqui. Então, acho que isso também, esse tipo de posicionamento das empresas ajuda essa questão de desigualdade, né, em remuneração. Até quando a gente fala, as mulheres ganham menos do que os homens, é porque também elas estão em cargos mais inferiores, não estão em cargos, né, de diretoria, de alta liderança, então isso acaba desigualizando. Então, acho que é um pouco disso, assim. Posso fazer um comentário, professor, chato? Eu queria falar um pouco da palavra, dos termos. A gente falou assim, sem querer, portador, né, de deficiência ou deficiente. E aí, por que isso é importante para quem está ouvindo a gente pegar na palavra e no conceito, né? A gente não porta a deficiência porque eu não posso tirar o que eu estou portando. Então, a gente está portando aqui um crachá, portando um fone de ouvido. Eu portei a bolsa de vocês, portei minha carteira, deixei no carro, esqueci. Pronto, estou livre da deficiência, né? Então, isso é permanente. Então, eu não porto a deficiência. E quando a gente fala o deficiente também, eu entendo que isso é cultural, a gente aprendeu isso há mais de 30 anos, enfim, quase 40. O ponto aqui é que a gente também olha a pessoa como completamente deficiente, e não pessoa com deficiência, né? Então é importante a gente falar do PCD, ou pessoa com deficiência, porque isso é uma parte do indivíduo, né? Isso não é uma questão só de semântica, ou só de carrega um conceito. Significado. É muito importante para quem tem deficiência essa diferenciação. Muito interessante. E com uma explicação que nos ajuda a entender a lógica, né? Não simplesmente um rótulo, falar assim, agora não pode mais falar dessa maneira, tem que falar da outra. Não, existe uma lógica para a questão. Porque a gente já teve PNE e uma série de outras coisas. Então, excepcional todo mundo né? Então, para sua mãe, para sua avó, você é excepcional, né? Então, como é que a gente consegue mudar isso? Isso é uma coisa que está em evolução, né? E alguns anos, pode ser que a gente tenha um outro nome daqui a alguns anos, mas por enquanto é o que está mais aceito mundialmente. Eu ia só complementar a fala da Laís em relação aos cargos, que eu acho a visão que a gente tem aqui é a mesma, assim. Não existe uma diferença de salário, não deveria existir, pelo menos em mesmo cargo para pessoas com deficiência ou sem deficiência, mas o que a gente vê é que ainda existe uma tendência das empresas quererem contratar essas pessoas para cargos mais operacionais, exatamente por não olhar para a capacitação, para a qualificação, competência. E a gente tem um movimento aqui na Cato que é o Minha Vaga por Direito, que ele é exatamente com esse olhar. Então, olhar para a pessoa com deficiência podendo ocupar o lugar que ela desejar, o lugar que ela se sentir apta, assim como qualquer outro profissional. Então, eu queria só reforçar que é bem importante que as empresas também apoiem esse movimento ou esse tipo de causa, porque aí sim essas pessoas vão poder estar em todas as áreas, em todos os cargos e ocupar o espaço que elas desejarem. E eu ainda acrescento que elas possam ter oportunidade de crescer na empresa como qualquer outra pessoa tem oportunidade, que isso é uma outra barreira que a gente sabe que tem. Por favor, né? Aliás. Né? Porque assim, a gente sabe que tem a barreira de contratação, depois a barreira de inclusão e a gente tem que quebrar
barreira de oportunidades internas. Elas têm todas as condições tal qual qualquer outra pessoa da empresa. Hoje em dia, existem números que mostram a dificuldade realmente de preparação das empresas para receber as pessoas com deficiência? O que a gente percebe nas pesquisas é que mais da metade dos recrutadores, eles afirmam que eles não têm familiaridade com as questões de acessibilidade. Então, retomando um pouco o que a gente conversou antes, assim, é perguntar, né? E acho que isso é para qualquer coisa que você desconheça. Se você não tem muita familiaridade, não tem proximidade, tá tudo bem. É só você perguntar. Então, sim, existe um despreparo das pessoas. Eu acho que o profissional também é uma pessoa, né? E se ele não teve esse contato durante a vida inteira, faz parte. Vamos aprender, vamos perguntar. Mas é um papel das empresas também preparar melhor esses profissionais que são a porta de entrada da empresa, para que eles consigam trazer essas pessoas também e gerar de fato a inclusão. E aí eu queria complementar a Mayara, assim, é perguntar. E aí a pessoa vai falar como é que eu posso te ajudar, mas não é um lugar do perguntar, gente, que é o código da doença internacional, né? Então, assim, o que você tem? Me dá seu diagnóstico. A gente não é médico, né? Somos gestores, recrutadoras e executivos aqui. Ninguém quer saber entender o laudo médico da pessoa. Ele é necessário pra gente fazer uma inclusão legal na legislação, mas ponto, né? Deixa a área de saúde tratar sobre esse pedaço, a gente vai tratar o que de fato aquele código, aquela doença ou aquela condição vai impactar no seu dia a dia. Então você precisa de uma mesa diferente, uma cadeira com outra altura, um software, né, outra tecnologia assistiva. Aí sim é o perguntar nesse sentido, porque quando a gente fica muito preso no eu preciso entender tudo, então já me perguntaram bastante isso aqui antes da lesão, então tá bom, eu preciso entender todos os principais CIDs que existem, né, os Códigos Internacionais de Doenças, para poder saber como lidar. E não é isso na prática, porque às vezes o CID, ele é um número estanque. A gente tem CID desde sinusite até, sei lá, uma paralisia cerebral. E a paralisia cerebral, ela tem um espectro, por exemplo. Então ela pode ser uma pessoa que não anda, não fala, ou uma pessoa que tem só uma questão de mobilidade, como eu, por exemplo, né? Então isso é muito grande. E aí se ela ficar presa no laudo, como é que eu falo com essa pessoa? É o Stephen Hawking, tá vindo aqui, né? O que a gente faz, né? E a gente pode dizer que a maior parte das modificações dentro de uma empresa que são necessárias para a inclusão da pessoa com deficiência são coisas simples a serem feitas? Eu acho que sim, Edu. Se a gente pegar no espectro da população com deficiência como um todo, a gente está falando aí de quase 45 milhões de pessoas com deficiência no país, né? Isso dá um número grosseiramente falando de 24%, 23,9%, desde 2010, que é o nosso último censo. Isso deve sair agora esse ano e deve estar um número que deve estar crescendo, a gente deve estar estimando aí 50 milhões de pessoas com deficiência no país. Essa população a gente pode dividir em outros 4 principais grupos: deficiência física, auditiva, visual e intelectual. E desses grupos, as principais deficiências são primeiro auditivas, depois visuais, depois físicas, depois intelectuais. E aí isso vai mudando de acordo com a região do país como um todo e das cidades e tal. Em São Paulo, principalmente, a deficiência física. Tem um movimento migratório por causa de assistência médica, fisioterapias e tudo mais. Mas fora esse movimento, a gente tem uma percepção de que o que faz falta é o dia a dia, é a entrada na empresa, são pequenos ajustes, né? E o medo que está por trás é muito maior do que o ajuste pequeno. Não custa tão caro assim, né? E a tecnologia tem ajudado? Muito. Acho que tem ajudado bastante, porque a gente precisa aprender a se relacionar, né? O trabalhar não é mais o lugar onde você está, mas é o que você faz, né? Então, eu posso migrar essa pessoa para um outro espaço, tá num outro time. Mas tá todo mundo no segundo andar, não tem como subir, desce todo mundo. Então, como é que eu faço para ajustar? Ele liga o computador na área que ele tem. Porque muitas vezes, vamos supor, a empresa se instalou num prédio antigo, de uma época em que as pessoas não estavam tão atentas a essas questões, né? Não é isso que vai impedir, sim. né? Não é isso que vai impedir. E questão da visão diversa, Laís. Quando a gente fala de diversidade, a gente não está falando de pessoas simplesmente fisicamente diferentes. Nós estamos falando de diversidade de pensamento, de raciocínio. Porém, eu acredito que seja muito possível que uma pessoa que enfrente o mundo de uma maneira diferente da nossa vai ter uma outra visão de mundo também, né? Com certeza. Acho que a diversidade é isso, né? A gente é o que a gente é hoje por conta das experiências que a gente passou. Então, pessoas que tiveram, né, vivências diferentes, seja no âmbito, né, com deficiência, ou seja, numa vivência, como o Djalma falou, né, pessoas que vieram de outros estados do nosso país, que vieram de outras regiões com menos acessibilidade, tudo isso vai gerar a questão da diversidade, né? Diversidade é isso, você está exposto a vários tipos de situações e de culturas diferentes e as empresas, né, hoje em dia valorizam muito isso, porque quando a gente fala de inovação, de criatividade, vem muito disso, né? Então, a gente fala, né, que todo mundo que estudou ali na mesma universidade, passou pelas mesmas experiências, dificilmente
dificilmente vai ter ideias diferentes, porque elas estavam expostas ao mesmo tipo de vivência, de situação. Então, quando a gente traz pessoas com diferentes vivências e diferentes situações, a gente está incluso nessa cultura de diversidade. Então, acho que isso é importante, né? Não só olhar pelo aspecto da deficiência em si, mas também da história dessa pessoa, o que ela passou, o que ela viveu, como ela enfrentou, né? Porque a gente tem vários tipos de deficiência e as pessoas, elas se adaptam também de formas diferentes. Então, tem pessoas que têm deficiências leves, tem pessoas que têm deficiências severas e a adaptação a cada uma delas é diferente. Enxergar isso também, né? Como as pessoas estão se adaptando e estão superando as barreiras, também é algo que vai muito para esse lado da diversidade. Maria, quando a gente fala de diversidade, eu acho que é importante a gente ter uma sintonia muito grande entre ação e o que a gente realmente está tentando mostrar para o público. Vamos supor, existir uma estratégia de marketing que mostre essa inclusão e não haver a inclusão real pode ser muito perigoso para uma empresa, né? Ah, claro, eu acho que independente de qualquer coisa, é o walk the talk, seja como gestor, seja como empresa. Então... Walk the talk seria fácil. Desculpa, que você... né? Desculpa. Haja como você diz. Haja como você diz, né? Então, a gente sabe que hoje em dia, o que é falado, as pessoas estão controlando para ver se efetivamente acontece. Então, eu acho que é isso. Não tem outra forma sem ser coerente com o que se fala, que se efetivamente se faz. E acho que um ponto também, né, isso que a Maria falou de faz o que se diz, é algo que no limite pode até expor negativamente a imagem da empresa, né? Então a gente já viu vários exemplos na mídia de empresas que se colocam como uma empresa diversa e tudo mais, e depois a gente vê casos de que, poxa, eu fui discriminado, aconteceu isso. As pessoas que buscam hoje um ambiente, né, que tem diversidade, elas vão querer trabalhar nessas empresas que se colocam dessa forma. E se elas não realmente praticam aquilo que elas estão colocando, isso pode ser até algo ruim para a imagem da empresa e os candidatos podem fugir, né? Se afastar, porque a gente pode falar que só fala, mas na prática não acontece, né? Djalma, e a questão de quando existe alguma ação de preconceito? Como a pessoa com deficiência precisa agir para que realmente seja eficiente, um alerta para o que está acontecendo? Bacana a pergunta. Eu costumo dizer que quando a gente vai trabalhar com diversidade, né, eu já tive essas cadeiras de liderar isso no varejo, nos serviços e na indústria, e eu falo que trabalhar com o tema é gostoso, é legal, é interessante, a gente está numa crescente, mas a gente esquece que ele abre uma caixa de Pandora, né? Então tudo que está reprimido há anos vai vir à tona também. Então discriminação com todo tipo de pessoa e não só a pessoa com deficiência, e vai trazer como é que a gente trata isso. Então tem uma questão ética que às vezes depende do negócio, vai ter a ver só internamente com colaboradores ou até com clientes para fora. Como é que eu vou tratar isso? Quando um cliente trata alguém com deficiência do meu time, por exemplo, numa loja de varejo, que é comum, isso é comum acontecer. Então, como é que a gente trata isso? E acho que o tratar, e aí como a Maria também disse, a Laísa tem um ponto importante que é assim, a população interna que já é contratada da empresa também fiscaliza isso, fica de olho nisso no dia a dia e quer ver a gente tratar. Então, a rádio peão, né, como a gente costuma dizer, sabe o que acontece nos corredores e se a gente não tratar, isso desengaja as pessoas. Né, isso vai gerar uma série de perda de produtividade, então assim, não atrai bons candidatos. Então isso vai ficando uma coisa que precisa ser tratada rápida. E por outro lado, quando a pessoa com deficiência sente que ela foi respeitada, que as necessidades dela foram atendidas, qual o resultado psicológico e de produção de uma pessoa dessa que se sente realmente incluída? A gente fala aí sobre pesquisas de vários grupos, não só a pessoa com deficiência, né? Pode aumentar a produtividade até 30% de produtividade a mais quando eu me sinto pertencente num grupo de pessoas, né? Então eu consigo colocar consigo trazer a minha percepção e perspectiva de um lugar muito mais seguro, né? Então a gente fala isso também sobre a população LGBT, que precisa inventar um personagem pro meu final de semana, que eu tava com a minha namorada e não com o meu namorado, e aí isso já é um esforço, é um desgaste, e que a pessoa perde produtividade porque ela fica inventando esse personagem, né? Mesma coisa a deficiência que você precisa ficar escondendo, né? Então eu não posso falar sobre isso, eu não posso trazer isso à tona, né? E quando a gente pode colocar isso na mesa, a pessoa produz, né? Mayara, e na hora da pessoa se candidatar, essa questão de ter vagas específicas para o PCD, isso deve limitar a pessoa, só se candidata ali ou não? Faz uma candidatura geral mesmo para o que ele quiser?
Na verdade, a nossa luta e o movimento que vem sendo feito pelo mercado é exatamente para a gente ir na contramão disso, né? Tem uma questão histórica de que as empresas tinham um carimbo ali para a pessoa com deficiência e elas acabavam se limitando à candidatura apenas para aquelas vagas. E hoje o que a gente quer é que não exista mais esse carimbo, né? Que as pessoas, como eu falei no início, elas entendam se elas têm aptidão para aquilo, se é o que elas querem fazer, e aí a partir disso, sim, elas possam se candidatar. Então, não, a limitação não deve existir. E existe também um compromisso das empresas em começarem a tirar esse estigma e também abrir todas as suas oportunidades para todas as pessoas, isso entrando em qualquer grupo de diversidade. Maria, e na hora de fazer o currículo, a pessoa põe ou não que ela tem algum tipo de deficiência? Edu, eu acho que independente de colocar ou não no currículo se tem algum tipo de deficiência, é importante que ela construa o currículo mostrando quais são as habilidades, as competências que ela tem, o que ela já aprendeu ao longo das experiências de vida, porque eu acho que a gente também fica muito preso à experiência profissional. Só que uma pessoa com deficiência tem um nível de resiliência muito maior do que qualquer outra pessoa. Então, por que não incluir isso no currículo? Ser até criativo ao trazer coisas que talvez o RH não espere e ver, e é o que vai comprovar o que aquela pessoa tem para trazer, para agregar para a organização, entendeu? Eu não vejo problema de colocar que é PCD. Eu só acho que a pessoa não deve se limitar a se candidatar nas vagas que tenham ali exclusividade para PCD. Eu acho que ela tem que se candidatar às vagas que ela tem perfil de acordo com o que está sendo anunciado ali na vaga. Djalma, na sua opinião, ponto positivo ou não incluir no currículo essa informação? A gente teve acho que tem uma visão dupla aqui. A gente teve uma conversa prévia que talvez eu seja fora um pouco da percepção da população em geral, porque eu não tive essa oportunidade de colocar isso no currículo e eu ainda assim fui crescendo e chegando em cargos de gestão. E eu não passei por essa questão. Mas eu entendo que do outro lado tem um ponto que é assim, ou eu coloco ou eu também não sou visto. Se eu não coloco, eu também não consigo chegar na posição. Então tem uma dicotomia aqui. Vale muito a gente entender aonde eu estou me candidatando. Então assim, não é só clicar numa posição. Eu estou clicando no GPA por quê? Na Log por quê? Na Nsheng por qual motivo? Como que eles vão receber esse currículo? Será que lá eles estão com uma cultura de diversidade? Aí tudo bem eu falar sobre a minha deficiência normalmente? Ou não é, nunca falaram sobre o tema, será que vai cair bem ou mal? Porque se do lado de lá, a pessoa que vai receber do time de seleção também não tem cultura de inclusão, vai falar assim, tem deficiência? Não, mas a vaga que a gente tem é só para recepcionista, né? Então depende também da onde que eu tô clicando. Certo, deixa eu chegar lá e lá você mostra o que você sabe, seria mais ou menos essa a sua opinião? A gente precisa olhar como candidato também, o que eu estudo da empresa que eu vou clicar. Uhum. Assim, não é só entrar na posição. Às vezes você já sabe que é uma empresa que tem uma visão sem grande atenção com isso, né? Já não merece a atenção da pessoa com deficiência. Exato. Também. Isso diz um pouco sobre como que vamos tratar o meu currículo ou não, minha candidatura. Né? E na entrevista, Laís, comenta alguma coisa? Leva um laudo falando sobre a sua deficiência? Claro, acho que é tratar com naturalidade, né? Então, a gente quer e espera que o recrutador esteja preparado, mas por tudo que a gente discutiu aqui hoje, né, pode ser que ele não esteja 100% preparado. Então, acho que é tratar com naturalidade, acho que do lado da empresa, a empresa tem que estar preparada, né, e perguntar isso previamente, seja quando a pessoa está se candidatando, seja se a pessoa colocou no currículo, então lê esse currículo, já se atente, já se prepare para isso e para o candidato falar com naturalidade, né, então não ficar com medo, né, de que talvez vai ter um estigma e vai ser discriminado, não quer falar porque às vezes essa pessoa vai precisar de uma adaptação, então e pode ser que essa adaptação, inclusive, tenha um custo. Então, acho que é falar com naturalidade e conversar sobre isso, para que a empresa esteja preparada, né? Teve um caso que aconteceu aqui, que a gente tem aqui uma prática muito forte aqui na Cato de inclusão, então a gente tem até grupos internos para discussão desses assuntos, tem os movimentos, enfim, mas às vezes quando a pessoa chega até aqui ela não sabe, né, então às vezes ela não pesquisou tanto sobre a empresa, enfim, e uma vez a gente teve um processo que a pessoa passou, não falou nada da deficiência, entrou, e aí depois de 2 meses que ela viu o movimento do Minha Vaga e tudo mais, ela veio prontamente procurar a gente falar, muito legal, me sinto muito bem, hoje eu me sinto totalmente confio na empresa para falar sobre a minha deficiência. Preciso, acho que era de uma cadeira, era de algum recurso que ela também não tinha falado lá atrás para conseguir a vaga. E aí depois que ela sentiu que o ambiente da empresa era inclusivo e tudo mais, ela se sentiu confortável de vir contar isso pra gente. Ela virou uma defensora daquela empresa. Né? E aí que tá o papel importante da empresa em ter essas práticas inclusivas, como o Djalma falou, porque não é todo mundo que pode escolher a empresa que quer trabalhar, né? Mas o ideal é que uma pessoa
com deficiência ou qualquer grupo de diversidade esteja em uma empresa que de fato se preocupe, porque com certeza hoje essa pessoa ela é muito mais feliz, muito mais produtiva aqui do que quando ela entrou tendo que esconder alguma coisa sobre ela, né? E esse ponto da Mayara da pessoa poder querer falar sobre isso abertamente, querer se abrir, olha, eu tenho uma deficiência, eu não falei antes porque eu não me sentia à vontade, isso acontece muito em grandes empresas. Então a gente faz um trabalho de fato estruturado, que as pessoas sentem que é real e que não é só uma questão de marketing, vão procurar os recursos humanos para falar, olha, aqui está meu laudo, eu quero fazer parte, eu tenho orgulho de pertencer a essa empresa, e isso vira ao favor, né? Assim, a gente tem várias deficiências que não são visíveis, né? Como visão monocular e outras. Então a pessoa passa na entrevista, tá tudo certo, mas ela depois não falou sobre aquilo, ou tinha vergonha, não estava se sentindo à vontade, porque é tabu, né? Ou porque a empresa também não sabe mostrar para o candidato, né, quando ele ainda é um candidato, que ela tem essa cultura inclusiva, né? Então, pegando o exemplo da Mayara, então a partir do momento que essa pessoa vai vendo que a empresa está aberta, está falando sobre esse tema, cada vez mais ela vai tendo a segurança psicológica de poder falar quem ela é, de poder falar sobre, né, as dificuldades, que a gente tem várias, né, num ambiente onde ela vai ser aceita. Então, acho que tem isso. A empresa também tem que procurar mostrar isso, né, para o candidato. Porque uma coisa é você contratar, outra coisa é você, de fato, incluir. Esse trabalho da inclusão, ele não tem fim. É o tempo todo você falar, é você discutir, é uma necessidade nova que aparece, né, é uma descoberta nova que a gente vai tendo, que a gente vai se preparando. Quando a gente vê que as empresas estão falando sobre isso, a gente se sente mais confortável de falar, seja dentro do processo seletivo ou quando você já virou um colaborador e foi contratado de fato, né? E ver na prática se isso acontece, né? Porque às vezes ele Sim. até ouviu falar, ele sabe que a empresa tem movimento, mas o quanto disso é do mercado para fora e do quanto isso é genuíno, né? prática, da empresa. né? É prática. Então acho que quando ele entra e vê, é real, o que eu vi lá fora é real, aí ele consegue ter mais confiança. E esse dentro fora, né? A gente pode falar da cultura interna, como uma experiência do colaborador, e uma cultura externa como uma experiência do consumidor ou da outra empresa que é a cliente diretamente, né? Então, assim, a gente precisa juntar essas duas coisas. Isso que é criar uma cultura de fato que comunica e que ela é real e palpável, né? Se não é só pra fora, é muito legal, pra dentro não tanto, e aí a gente fica nesse desapaixonamento quando eu entro na empresa. Alguém falou aqui, mas e depois que eu entro, como é que faz? Eu perco esse encanto, porque não era tudo aquilo que me venderam, né? Sim. Tem que ter coerência, né? Exato. Gente, o podcast tá chegando no finzinho, mas eu queria conversar com vocês aí, ver algumas questões, tanto que vocês acham importantes, né? Mas tem uma que eu acho muito, muito fundamental que a gente fale, que é a questão de que PCD não é um cargo, né? Tanto na cabeça da própria pessoa com deficiência, quanto na cabeça da empresa, essa informação tem que ser deletada, né? Isso existe ainda, Mayara? Existe muito. Já ouvi histórias de tem uma vaga PCD, né? E a pessoa, não, mas eu trabalho com recrutamento, tenho pós não sei onde. Não, mas você não entendeu, a vaga é PCD, é pra você. Então, existe sim ainda uma questão que a gente precisa trabalhar e é uma construção mesmo. Mas, de fato, a vaga é aquela, a vaga é igual para todo mundo. E o fato da pessoa ter uma característica, como a Laís falou, é para qualquer tipo de necessidade que você tenha, né? Seja ela qual for. Então, o fato de ser uma pessoa com deficiência ou não, ela não tem que ser levada em consideração na hora da pessoa poder desenvolver alguma atividade ou ser contratada. Mayara Tortoretti, obrigado aí. Mayara, que é gerente de comunicação corporativa da Cato. E Laís Marcarian, muito obrigado pela presença aqui, coordenadora de recrutamento e seleção da Log. Que mensagem você deixaria final aqui para as pessoas que estão nos ouvindo? Eu acho que é foco, né? Então, pegando o gancho da Mayara e falar sobre a vaga, eu acho que é o profissional em si direcionar, né, o que ele está buscando, ele ter foco e ele buscar uma posição que seja adequada àquilo que ele tem para oferecer, seja por conta, né, das suas habilidades, das suas experiências, ele olhar de fato, né, ter um objetivo profissional e procurar uma empresa, né, que realmente dê essa oportunidade para ele ser quem ele realmente quer ser e quem ele é de fato. Maria Schneider, diretora de atratividade e seleção do GPA, Grupo Pão de Açúcar. Que mensagem você deixa aí para o pessoal que está junto com o Trampapo agora? A minha mensagem, ela é para PCD, mas também é para todos nós. A gente tem que saber no que a gente é bom, no que a gente faz bem. E uma vez que a gente sabe no que é bom, no que a gente faz bem, a gente já começa a saber aonde eu posso trabalhar e o que eu posso buscar. E valorize sempre isso.
Valorize no que você é bom. As limitações todos nós temos, mas a gente é contratado, a gente é promovido, a gente é reconhecido pelas coisas que a gente faz bem. Então, eu acho que essa é a mensagem. Saiba no que você é bom e no que você faz bem. E acredite em você. E Djalma Scartesini, da Ernst Young, a EY Brasil, como você gostaria que o nosso ouvinte, a pessoa que está acompanhando o Trampapo de hoje, termine essa mensagem que a gente está passando? Eu acho que para você, pessoal com deficiência que está ouvindo a gente, então um recado importante é o que você tem além da sua deficiência para oferecer, né? Então, assim, a deficiência é uma característica real, ela é permanente, mas e o indivíduo que está por trás disso? Como é que ele pode entregar e trazer uma colaboração para essa empresa, além do que ele pode trazer como deficiência ou como laudo, né? Então, assim, eu acredito em cada uma das pessoas pelos seus potenciais, e eu falo potenciais em plural porque a gente tem vários. Então, quais são os seus? E se você não conhece, vamos procurar entender quais são eles. E para a empresa, a gente precisa começar a entrar em relação mais e ver que tem menos bicho de sete cabeças, é menos uma coisa assustadora, é muito mais fácil a gente proporcionar um espaço de escuta, de conversa. Acho que é mais fácil do que a gente imagina. Muito obrigado. Gente, brigadão aí pela presença, né? A gente sempre na expectativa de que isso traga, que isso agregue muito a todas as pessoas que estão em busca de uma vaga no mercado de trabalho. O Trampapo está disponível no www.trampapo.com.br, no Deezer, Spotify, YouTube, SoundCloud, Apple Podcast, onde você quiser nos acompanhar, pode estar junto conosco, e já tem vários outros episódios aí que ajudam você a ter uma visão muito ampla do mercado de trabalho. Gente, muito obrigado pela companhia e até o próximo Trampapo.